época tão especial, depois de um ano onde nós tivemos que nos olhar profundamente, em todas as maneiras e sentidos. E também agradecer a vocês de estarem aqui, porque é um presente, sabendo que no final do ano sempre é uma complicação para todo mundo, e falar de mas para mim é sempre muito gostoso, e a cada vez que eu falo eu aprendo mais desse tema, porque as Madonas já estão comigo desde antes da terapia artística, que acho que já faz uns 15 anos, quase, sei lá, 17 anos, e antes eu sempre me suscitava um pouco de desafio, como que eram esses rostos e como que era essa alma que Rafael mostrava nas suas obras, porque eu também já fui professora de História da Arte lá na arquitetura, muito tempo atrás, depois na Sagres, então sempre isso foi temas que foram ficando. E no ramo Rudolf Steiner, fazem aproximadamente 8 anos que a gente faz um trabalho de observação de Madonas. Então, meus companheiros lá sempre me suscitaram a desafios, e elas vivem comigo muito tempo. E meu marido diz que ele é um engenheiro que mais viu obra de arte na vida, que às vezes a gente viaja 900 quilômetros para ver uma Madonna, daí eu pinto lá na frente dela. Então, eu tenho experiências profundas de me relacionar com elas. Mas vamos lá. Eu quero começar um pouco com a história da Renascença, esse vai ser o nosso descritivo, e nós vamos aqui hoje abordar um pouco o tema Madonna terapêutica. E vamos, para isso, entrar um pouco e entender por que Rudolf Steiner escolheu, por que elas fazem esse papel. Vou tentar explicar. Eu vi que muita gente aqui é da antroposofia, então me sinto mais à vontade em falar alguns termos, porque a antroposofia ela acaba nomeando fatos, eventos e emoções, sensações, o que acontece no corpo humano. Ela tem uns nomes muito específicos dela, que beberam às vezes do grego antigo, mas o nome que eu gostaria de começar é a Sofia. E a Sofia é a deusa que traz os segredos do antropos, que é por isso que a gente chama de antroposofia, que é o segredo do ser humano. A gente pode entender isso de muitos jeitos e olhares. E Rudolf Steiner se trata, no nosso meio, como Isis Sofia Maria, ou Isis Maria Sofia. Então, a gente tem essa linha de pensar da Madonna. E essa Madonna, ela carrega essa sabedoria. Ela é a nossa mola mestra de entender um pouco o que é o feminino na história da arte, que alma é essa? Muitos homens deveriam estar aqui, porque a alma do homem também tem esse lado, mas as mulheres estão sempre mais à frente, e por isso que a gente é mais sensível, a gente tem mais depressão, nós somos, com essas doenças da alma, a gente carrega muito mais, então a gente tem que cuidar da nossa alma, trabalhar. Como que é que nós vamos fazer isso? Um dos exemplos é isso que a gente vai passear aqui hoje. Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela e vamos começar lá na Renascença. As máquinas estão conversando e elas vão chegar lá. A ideia é a gente, na história da Renascença, eu sempre gosto muito de trazer uma imagem que a Renascença é renascer o belo. Que belo é esse?
o belo grego. Na Grécia, eles se preocuparam pela primeira vez, eles conseguiam enxergar o corpo humano ideal, vamos dizer assim. E ele tinha todo esse aspecto de sabedoria por trás daquele conhecimento. E a Renascença vem resgatar, pós a Idade Média, esse período que acho meio estranho, mas, em geral, é muito conhecido como Idade das Trevas, mas das trevas porque o conhecimento estava fechado nos lugares, ou seja, nos mosteiros, a nível dos palácios. E aí, quando eu posso trimembrar a Renascença, os nossos grandes artistas, Rafael, eu trago como sentir, e é essa vertente que a gente vai olhar hoje, se a gente pode trimembrar uma alma. Leonardo, a gente pode pensar em todas as experiências que ele fez e desenhou e tentou, e ele passeou por toda a história do conhecimento. A gente tem coisas fantásticas descobertas, ou pelo menos elucidadas por ele. E aí depois a gente tem o outro grande artista, que é Michelangelo, que é o que a gente pode chamar do querer, porque é alguém que olha uma pedra de mármore e faz todo aquele trabalho deles, já podemos imaginar a quantidade de trabalho que estava envolvida ali, e como ele enxergava, e por dentro da pedra, ele dizia, acho essa expressão bonitinha, que a escultura já estava ali, ou o personagem, só bastava debastá-lo. Então, a gente pode imaginar como ele enxergava um pouco mais que a gente. E vamos lá, vamos um pouco na vertente do que eu trouxe esse verso do Schiller, que eu acho muito interessante. Ambos buscamos a verdade, tu fora na vida e eu no coração, e ambos a encontramos, sem dúvida. O olho são encontra fora o Criador, lá na natureza. A gente treina esse olhar de olhar à distância. Quem faz um plein air, uma pintura ao ar livre, sabe bem o que eu estou falando. E o coração é isso que eu estou falando da alma, que a gente tem que cuidar e trabalhar. Encontra. O coração reflete o meu mundo interior. Então, se eu me cuido, essa frase é de Schiller, eu consigo estar em equilíbrio entre o que eu olho fora e o que eu olho dentro, ou o que eu sinto dentro. E isso, para mim, é o que representa o Rafael. Aqui, hoje nós vamos falar especialmente do corpo etérico. Isso é como Rudolf Steiner nos trouxe, as Madonas. Ele fala que elas atuam especificamente nesse corpo. O que é o corpo etérico, para quem não tem muita vivência na antroposofia? Mas ele é o nosso corpo como ser humano, ou um ser orgânico, como as plantas, é o nosso corpo que faz crescer, que tem vida, que reproduz, que é todo o processo de vida. E é dessa forma que a gente pode observar esse corpo etérico. É um corpo onde as estrelas, o cosmos atuam na gente. Se a gente olhar para uma planta, a gente sabe que conforme a lua, ela vai dar flor ou vai dar frutos. E isso é uma relação que a gente pode fazer. E aí que Rudolf Steiner nos trouxe como que as Madonas
podem atuar no nosso aspecto de corpo etérico, vamos dizer assim. É como ela pode trazer essa cura. Ela vai atuar na gente dessa forma. Vai ficar um pouco mais claro mais para frente, para quem não está muito acostumado. Voltando um pouquinho em Rafael, a gente vai e volta na antroposofia, porque esse caminhar não é literal e nem uniforme. A gente olha lá e olha aqui. E aí a gente vai fazendo uma conversa. Essas pinturas, Rafael já vem de uma família onde ele tem todo esse estímulo. Esse é o pai, Giovanni Santi, e era da corte de Urbino. Urbino é uma cidadezinha perto de Assis, muito charmosa, numa colina também como Assis, uma cidade rica, uma cidade toda dessas de tijolinho, cor de barro, é muito bonitinho. E perto de Florença também, é uma coisa que entre Florença e Roma, na Úmbria, então era das cidades-estados vinculado a Florença. Aqui a gente já tem uma Madonna, o pai já tinha essa noção de perspectiva, essa leveza, então isso já vinha do berço, mas o maior presente que esse pai deu ao Rafael foi, desde pequeno, ele já frequentava o ateliê de Perudino. Então, ele já é instruído nessa arte desde cedo e depois, lógico, vai sobrepujar o mestre. E aqui a gente tem uma imagem da sua figura, do seu autorretrato, vamos dizer assim, e ele se coloca sempre com essa boina. Nós vamos ver em outras imagens. Se ele ainda era bem jovem, Rafael também morreu cedo. E aqui eu trouxe essa Madonna que quase ninguém conhece, eu a conheci há poucos anos, assim que eu comecei a frequentar Fabriano e Urbino, nos festivais em aquarela, onde eu represento o Brasil, e essa Madoninha, ela está lá na parede como uma têmpera, possivelmente com óleos, pigmento e óleo. Ela não é uma pintura à base de ovo, mas ela é de uma graça e qualidade, ela é uma obra grande, está lá na casa dele, muito especial, essa Madonna. Aqui também é uma Madonna que está na casa dele lá. Também bem no começo da sua história de pintor, ela ainda traz outras qualidades. E depois as nossas conhecidas, essas são as relevantes um pouco em termos de cor do que a gente vai trabalhar hoje. Aqui a Madonna no trono, essa não é uma das Madonas terapêuticas, escolhida por Steiner, mas ela representa essa ligação no coração, muito interessante. E aqui, claro que eu não poderia deixar de trazer a sua obra mestra, que é o desenho para a Escola de Atenas. E aqui a gente tem o Aristóteles apontando para baixo, com o seu livro das leis e todas as sequências da onde ele vai beber de Sócrates, né? Platão de vermelho, aponta para o céu com o seu livro O Mundo das Ideias. E por aí a gente pode passear por muitos personagens importantes da nossa história, do conhecimento humano. E aqui nesse ladinho tem Rafael com sua boina, uma imagem muito parecida com o autorretrato lá. A gente não consegue entrar em muitos detalhes, mas fica essa imagem
especial. E aí eu trouxe também a imagem daqui da último retrato que Rudolf Steiner vai inseri-lo com as Madonas terapêuticas. Essa é uma das últimas obras de Rafael. Rudolf Steiner usa o espaço inteiro do quadro, mas também um detalhe onde aparece só o ser. E aqui também trouxe alguns esboços para a gente perceber como o processo de concepção não é tão gratuito, que eles também estudavam o corpo humano, a fisionomia, né? Essa figura aqui é essa outra sentada estão aqui embaixo, esse quadro mudou porque o Cristo estava embaixo, depois ele resolveu colocar o Cristo lá para cima, olha que interessante. Ao longo do processo de trabalho, ele também vai criando e vai mudando e vai elaborando a transfiguração que a gente pode olhar esse aspecto da leveza. Mas eu acho que a gente vai conseguir observar um pouquinho mais lá no close que dá com esse aspecto. E aí, como eu já falei, Leonardo no pensar e Michelangelo no fazer. Essa é uma forma que Rudolf Steiner traz nos seus livros de história da arte. Livro difícil, para poucos aquele livro, mas essas são qualidades. E agora vamos entrar propriamente no que é a Madonna. A gente olhou lá o que aconteceu na Renascença, essas Madonas também eram usadas como terapêuticas naquela época, grande parte delas eram encomendas quando um bebê ia nascer, o parto era difícil, por complicações, elas eram os tondos da cama, as Madonas, algumas são redondas, para essa configuração da cama ser um pouco mais estilosa, vamos dizer assim, mas ela também tinha esse contexto. A gente hoje usa de outra forma, mas elas também eram como se fosse propriedade curativa lá no período da Renascença. E Rudolf Steiner fala um pouco aqui que eu não sei de quanto que vocês conhecem as Madonas terapêuticas, mas eu vou tentar explicar um pouco os passos do caminho para ver se a gente consegue entender. A sugestão de Rudolf Steiner é que a gente as use numa sequência. Eu tenho a minha maneira particular, principalmente agora na pandemia, desenvolvi outros meios de trabalhar com elas, mas a maneira clássica é que a gente as observe numa sequência, porque elas têm uma indicação do gesto propriamente dito. Então, cada uma delas, a gente hoje vai observar bastante o gesto. E elas saem, cada uma, vamos supor que elas tenha uma posição na estrela de 5 pontas. Ele tomou essa imagem como diagramação dessas Madonas. Por exemplo, quando a gente faz uma estrela, né, a gente começa do lado esquerdo, vai para o ápice, volta para o pé direito, vamos dizer assim, volta para o braço esquerdo e depois uma linha reta até o braço do lado direito e volta para o mesmo ponto. Essa é a imagem que a gente tem de como que trabalha com elas. Eu vou tentar mostrar algumas que são mais claras para que a gente possa entender esse processo. Elas foram indicadas em 1911 com esse Dr. Felix Pipers, em Munique, e faz pouco tempo que eu descobri que o Dr. Felix as mostrava, já sabia que elas eram projetadas na parede com um projetor daqueles antigos, sabe, de slidezinho,
mas elas eram projetadas preto e branco. E eu também trabalhei muito tempo com pacientes com depressão, mesmo antes do parto, projetando na parede. E a sensação de quando elas estão projetadas, elas têm uma luz, ela ganha um corpo, uma transparência que toca bastante o paciente que está em depressão. É interessante, é como se fosse a imagem mais calorosa. Essa é a imagem, pelo menos é o que o contraponto que elas me fazem, ou a devolutiva, do que olhar propriamente no celular ou numa imagem impressa. Então, já escrevi um pouco dos 5 pontos, e a gente também sempre faz com que o paciente a observe antes de dormir, porque é como se tu levasse a Madonna como um medicamento para esse embalar do mundo espiritual. Todo mundo sabe, ou quem não sabe, acolha isso que eu vou dizer, né? Na hora que a gente dorme, o nosso corpo astral e o eu, eles se afastam do corpo físico e etérico, e eles vão ter contato com o mundo espiritual. E nesse contato é onde a gente faz as relações com as outras pessoas, com algumas vivências diferentes que não só do corpo físico, através do sonho, ou mesmo insights. É como a mesma coisa que tu levar uma boa música para o sonho, tu podes levar uma pessoa que tu tens alguma dificuldade, ou que tu gosta muito, o oposto, que tu queres com que ela sare, com que a tua relação fique boa com ela. Isso também é muito interessante, levar para o sono, junto com essa imagem da Madonna terapêutica. Rudolf Steiner fala também, ele se refere às Madonas em muitos livros, mas ele fala especialmente nesse ciclo da vida entre a morte e o novo nascimento, que é como se a Madonna te trouxesse do mundo espiritual para a tua vida terrena. É mesmo como faziam também as sibilas, que eram as pontes, que elas estão lindamente pintadas por Michelangelo no teto da Capela Sistina, a ponte entre o espiritual e o terreno. Então, a Madonna, a gente pode olhá-la com essa missão, ou vamos dizer, com esse objetivo. Então, a meta da gente olhar, a gente tem várias qualidades e características, nós vamos aos poucos descobrindo, e isso é um trabalho pessoal de cada um. Não adianta eu vir contar a minha experiência, eu até conto, ela ajuda um pouco a abrir, mas acho que cada um pode fazer com que ela seja a mais, vamos dizer assim, a experiência mais forte para cada um, é o seu interior que vai descobrir. Essa é a primeira Madonna terapêutica, ela começa do pezinho, estão vendo o pezinho aqui da criança, da estrela? Olha o caminho da estrela, né? Vamos começar aqui no pé. E ela é a Madonna jardineira, mais conhecida, 1507. Então, vamos lá um pouco, temos que passar por todas. Essa já tem a diagonal, que sai do pé, ela tem 2 diagonais aqui, né? Se a gente fizer uma observação gotianística, a gente vai ver essa linha, os 3 olhos que se cruzam, e essa paralela aqui. Eu vou só fazendo alguns toques dessas Madonas, porque nós não conseguimos parar, senão não conseguimos parar na nossa para pintar. Vamos lá, essa está em Washington. Aqui nós chegamos ao ápice da estrela, e o que é o ápice da estrela?
é esse encontro no terceiro olho, aqui onde a criança tem a glândula pineal, que nós adultos já estamos com ela mais fechada, ou não atua tanto, mas a criança, isso está muito premente, e esse é o ápice da estrela. Acho que essa imagem é fácil de entender. Ela é uma Madonna de Donatello, um baixo relevo, está lá na Ilha dos Museus, em Berlim, verdadeiramente muito bela, porque os veios, as diagonais, olha, elas não têm como fazer uma colagem, o próprio mármore vem e volta, é impressionante. Vamos lá. Aqui Madonna com o passarinho. Já temos a outra diagonal começando a nascer aqui. Aqui nós temos essa belezura, ela esteve não uma cópia, mas um original da escola de Rafael. Rafael, no final da sua vida, ele teve mais ou menos umas 50 colaboradores no seu ateliê, e essa imagem teve um quadro muito parecido com o original aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na Mostra de Rafael, o ano passado. E ela traz essa qualidade da outra diagonal descendo o pé da estrela. Daqui está o ápice, ela vem, que se o ápice está lá que a gente veio, então essa diagonal vai para o outro pé. E a gente conversa aqui de novo também um pouco de corpo etérico, isso já saiu nas minhas conversas, como esse véu transparente, aonde esse menino se agarra, como sendo essa representação de Rafael em relação a isso. O Rafael, Rudolf Steiner fala que ele pinta com inspiração, não é um pintor que chega lá e vai pintando o que ele acha, o que ele quer e o que os outros querem, né? Então, essa é uma das qualidades, esse véu que ora se enrola aqui pelo coração dela, se enrola pela criança, nós vamos ver em outras obras, e esse olhar entre os dois traz essa qualidade que a gente sabe que até no primeiro setênio a mãe empresta o seu eu para a criança. Então, é como se eles tivessem essa ligação via corpo etérico. Aqui deu para entender um pouco isso, é difícil, eu sei. Algumas perguntas eu posso responder no final, talvez fique mais claro, mas isso para mostrar um pouco essa ligação da criança com a mãe. Ou um cuidador, ou que seja, alguém que faz esse trabalho, né, durante os 7 primeiros anos das crianças. Depois chegamos já no caminho da volta, do pé, a gente chega na Madonna Sistina. Esse é um quadro bem grande, lá em Dresden, né, uma experiência muito especial observá-la. A gente quase que mergulha no quadro quando está lá. Então, essa é aquelas experiências que valem a pena. É uma obra bem grande. Não posso parar muito, mas nós vamos depois olhar o gesto dela. Que é esse gesto de abraço? E que gesto é esse de caminhar? Vamos olhar. Por enquanto, só deixar o coração absorver. Se a gente trabalha todo no intelecto, a gente não chega lá. Aqui, de novo, a Madonna de Tempi, ela também, de novo, tem esse véu que abraça as duas crianças. Aqui não chega a ser na região do terceiro olho, mas chega nessa região que é onde a gente tem os grandes órgãos dos sentidos. Na antroposofia, a gente não tem só os 5 e 6 sentidos tradicionais, a gente tem os 12 sentidos, mas, de qualquer jeito, nossos órgãos estão por aqui, onde eles se tocam.
Aqui a gente tem o Cristo, e já como o ser humano, a sua presença, a sua entidade, o seu ser. Depois nós temos a Madonna de Granduca, ela está lá em Florença, sempre ela é a minha queridinha, ela é em azul, essa imagem está um pouco verde, desculpa, depois é que eu vi que coloquei o slide errado hoje, e ela é em azul realmente, e aqui de novo, ela tem, a criança aparece bastante com os halos, esses halos, inclusive, como eu já pintei 2 vezes essa Madonna, ela tem esses anéis aqui, ó, que dá mais essa forma solar. E essa referência dos halos, da áurea, cada um tem um nome, a gente da antroposofia faz referências ao astral, que é como esses halos, a gente tem essa ligação com o cosmos. Difícil isso, mas vamos devagar. E é assim a antroposofia. A gente ouve e fica, uau, o que será que Stefanelli quis dizer? Mas a gente acolhe. Rudolf Steiner dizia isso, acolhe que um dia essas talvez vão ser respondidas, como diz o Hilke no seu livro do poeta, mas ou talvez vão ficar em quartos fechados, que vão ser talvez para outra vida para a gente entender. Mas vamos lá. Essa Madonna está em Bruges, ela é daquelas maravilhas que a gente ainda as encontra nas catedrais, ela é uma igrejinha, porque eles não é o católico que é da Renascença do Sul, ela é da Renascença do Norte, então mais puristas, é uma igreja branca, sem muita informação, ela tem esse painel de madeira escura, e ela está lá exatamente no lugar onde Michelangelo a projetou. Não é uma imagem muito grande, e ela tem, quer dizer, muito grande, ela tem 1,28 m, mas para quem conhece o Davi de Michelangelo lá em Roma, realmente ela fica pequena. Mas ela tem toda essa qualidade de trabalho do mármore, dos seus drapeados. A gente tem eu na pandemia comecei a fazer um trabalho com as Madonas, porque era tanta gente doente, e depois eu ouvi que não dava conta, eu pedi ajuda para o pessoal da família para fazer a meditação à noite, e agora temos 2, 3 grupos funcionando, e temos ajudado bastante gente, pelo menos acalmar os corações com o Covid. E essa eu achei tão interessante, uma das pessoas me disse, eu passei essa Madonna para ela observar, uma pessoa extremamente católica, e isso, Rudolf Steiner também fala que a oração e meditação, elas se equilibram, são como se fosse um complemento, e ela deu a devolutiva para mim, que quando ela observava essa Madonna, ela embalava o amigo dela na UTI com essas dobras equiparadas às dobras do lençol. Aquilo me tocou bastante, porque ela conseguiu perceber o que é esse envoltório em relação a essas curvas, nervuras, essas paralelas que se repetem e que são um pouco maior do que o corpo físico da Madonna. Depois a gente tem a Madonna do Peixe, isso é só um detalhe, ela está lá no Prado, o peixinho está aqui embaixo, ambos olham para o peixe, a gente pode entender do que seja, mas de qualquer forma aqui já nós estamos chegando no pé, para fechar a estrela do outro lado, o pezinho já está e a mão também chama. Ela tem uma qualidade muito interessante, que são as 2 paralelas dos 2 braços, elas fecham como se fosse um elo, um anel. Para mim, é a coisa que mais chama atenção nessa Madonna. Ela tem um detalhe lindo aqui, de uma delicadeza e sutileza nesse véu,
esse véuzinho de novo que se enrola em volta em relação a essa região do metabólico da criança. E aqui nós temos a última imagem, que é o Cristo. E aí, uma vez, eu convido vocês para levantar os braços e fazerem essa cena. O que acontece com toda essa região que se eleva? A gente abre, respira o pulmão, a gente faz. É como o gesto da arritmia. Né? Tu te coloca no mundo. E aí, Rudolf Steiner deu uma indicação que eu acho muito interessante, que é como que a maioria das pessoas hoje, o seu corpo etérico ele é voltado para baixo. Como nós vivemos muito no mundo material e do pensar e tudo, a gente tem que ver, estudar, hoje a gente precisa se elevar, como essa imagem do Cristo, e com essas imagens as Madonas podem fazer isso. E aí eu trago a frase como um processo meditativo que a gente pode levar para o sono, do comecinho do livro do Conhecimento dos Mundos Superiores, que é uma trajetória para fazer a iniciação que Rudolf Steiner indica, mas hoje a gente pode trabalhar e todos podemos começar um pouquinho como que é esse processo de iniciação. E ele fala veneração diante da verdade e da cognição. E o desenvolvimento da vida interior. Então, eu dou valor ao que eu penso e eu desenvolvo essa vida interior. E ele explica, reserva-te momentos de calma interior e aprende. Em tais momentos, a discernir o essencial do acessório. Nesse momento que a gente vive em casa, isso é muito premente, senão tu não consegues viver nem sozinho, nem com o companheiro, a companheira ou os pais, se tu não desenvolve o que é o essencial. E aí eu, fechando essa primeira parte com a Madonna de Rudolf Steiner, desculpa, e que ele também pintava. E é isso que nós vamos pintar hoje. Nós vamos pintar uma Madonna. Então, vamos lá. Nós hoje vamos fazer um misto de vivência, mas também terapêutica. Acho que esses tempos de reclusão que estamos vai bem. Eu vou explicar o processo, e aí depois vocês podem abrir os microfones e me perguntar, claro, estou aqui para isso. A ideia é que a gente pegue quem nunca pintou, vai pegar uma gota do carmim e vai tingir um pouco a nossa água limpinha. E nós vamos dar um banho rosinha no papel. Quase não vai aparecer a cor, se vocês separarem aqui no meu papel. Já dei meu primeiro banho, meu papel, se tu olhar à primeira vista, ele está branco. Mas isso quebra o medo e a ansiedade de um papel em branco. Quem é mais precioso, essa cor é o Permanent Rose, se a gente quiser usar, do Winsor & Newton. Então, a gota de carmim resolve muito facilmente. Depois, esse é o primeiro passo, todo mundo vai fazer, enxugar com paninho branco, porque nós hoje estamos trabalhando com papel menor para a gente poder dar conta do recado, e porque tem um motivo também. Então, quem quiser trabalhar com aquarela, faça, e quem quiser trabalhar com giz pastel, também o processo é o mesmo, só que nós vamos misturar aqui em cima para fazer um pouquinho de rosa ou branco com um pinguinho de carmim, nós vamos espalhar no papel todinho, o papel que a gente vai usar. Aí nós vamos fazer nosso papel, pós um pouquinho seco, nós vamos pintar um ambiente em azul ultramar, nós vamos usar praticamente azul ultramar,
e carmim, e um pouco de cinnabares. Vamos usar 3 cores. Se quiser, fique à vontade de misturar, mas eu acho que esse primeiro são os passos, acho que vai ser mais caloroso. Então, nós vamos, como se a gente estivesse dentro de uma caverna, nós vamos preservar um espaço central, como se tivesse uma luz lá do fundo, e em volta vamos fazer azul. Azul ultramar, sem Prússia, por favor. Vamos um azul mais com cara de cobalto, para a gente ter mais qualidade anímica na cor. A gente não sai tanto para a natureza, vamos tentar olhar um pouco o nosso interno. Eu fiz uma colagem aqui de gestos para a gente observar essa braça do lado, a gente tem um manto, que é a minha onde serviu de base, a gente tem aquela do tondo que abraça pelo bracinho, a Madonna Sistina que o véu sai para a direita e a criança está dobrada lá, ela está de corpo inteiro, essa Madonna aqui, a granduca está só da cintura para cima, aqui a gente tem a jardineira com outro gesto, a criança no chão, e essa é uma outra Madonna, a jardineira é essa, terapêutica, e ela segura pelo bracinho. Então, as Madonas todas têm um gesto, e é isso que nós vamos nos apegar agora para pintar. Então, nós vamos perguntar para nós mesmos, nesse segundo passo, qual o gesto. As nossas cores, nós vamos nos ocupar da parte de cima da teoria das cores de Goethe, nós vamos usar um pouco do cinnabares, aqui tem o carmim, que já entrou um pouco no lilás e azul. Então, nós vamos nos espelhar com as noites do cosmos, para fazer esse envoltório azul. E aí cabe a pergunta, que é uma pergunta que a semana passada meu marido me fez. Por que o manto é azul? Acho que todo mundo já se perguntou isso. E aí está essa explicação. Botei essas fotos para a gente tentar trabalhar visualmente nessa explicação. E aí nós temos gestos bem diferentes aqui, um para a esquerda e um para a direita, e foi isso que eu tentei pintar aqui para mostrar para vocês como é o gesto. Olha como que a gente começa a pintar. Se a gente tem aquele espaço preservado no meio, tu faz um gesto com um pincel. Um gesto só. Sai o véu, o manto. Esse aqui, ela não é de corpo inteiro, essa daqui é, né? Dá para te colocar um sapato, um pezinho e ela já vira. E aqui também para o outro lado, tu vai fazendo. Uma simples pincelada, 2 resolve o assunto do gesto e a tua Madonna já está, vamos dizer, para mim isso já é o jeito de começar. Depois nós vamos fazer um rosto nessa imagem aqui um pouco, porque a figura tem que ter o rosto, é onde ela é o ser dela. Então, uma cor rosinha, um pouquinho de cinnabares, bem clarinho, vamos só fazer uma manchinha com o pincel, tanto na criança como nela. E depois o vermelho do vestido. Vamos nos inspirar nessa foto, nós temos imagens lá para inspirar e imagem no manto, cinnabares, vermelhão. E aí elas começam a surgir disso aqui, ó. E não interessa se ela fica toda desenhada, se ela como é que é. Para mim, para nós aqui hoje interessa é o gesto, como está essa criança. Essas estão se olhando, aqui estão se olhando, aqui está abraçando, aqui estão se tocando. E aí eu posso fazer mais um pouco de véu e trabalhar um pouco mais, e aí sai a minha Madonna. Lembrando que a gente tem o envoltório e ela está no centro. E é bem pequenininha, porque nós estamos trabalhando em uma dimensão menor. Fiz essas aqui só para servir um pouco de modelo, senão a gente fica perdido e não sabe como é que vai ser. Vamos lá? Difícil, né, gente? Mas vamos lá que vai dar certo.
Então, mãos à obra. Podemos abrir os microfones, fazer perguntas, e eu vou começar a trabalhar a minha no giz pastel. E é assim, cada dia que eu faço uma Madonna dessa, sai de um jeito. Não é todo dia que sai a mesma coisa. Eu vou parar de compartilhar a minha tela e vou mostrar aqui como que estão as duas. Do lado esquerdo eu vou fazer aquarela, e do lado direito eu vou começar a fazer o pastel. Eu vou dar um pequeno banho desse rosinha. Quem tiver um papel inteiro pode dobrar, se for um papel que consiga dobrar. Aqui na aquarela eu já estou começando a fazer o meu envoltório. E aí eu gostaria que hoje a gente pintasse com consciência. Já que nós estamos trabalhando num papel menor, a gente pode, a cada pincelada, se perguntar, tá bem assim? Eu escureço, eu clareio, eu uso a minha presença do eu, porque senão a gente fica pintando uma coisa atrás da outra como se estivesse, desculpa o termo pejorativo, pintando paredes, sabe? Então, eu acho que esse é uma boa forma de a gente ir trabalhando. E aí eu posso ir fazendo uma transição para o centro. Eu me imagino lá naquela caverna, me transporto para aquele mundo. Em geral, eu inclino um pouco, aqui elas estão inclinadas no teclado, porque isso faz com que o meu papel ajude, as cores se misturem um pouco mais. Eu aproveito a água para que ela trabalhe. A gente costuma dizer que os anjos nos ajudam um pouco no processo da aquarela. A gente tem um motivo para estar pintando hoje num tamanho menorzinho. Que é a gente pintar com maior presença de eu. Às vezes tu estás num papel muito grande e tudo vai sumindo. De repente tu não tens mais foco. Aqui nós temos o ambiente e a Madonna. Para quem nunca pintou com giz pastel, eu passo muito por fora
na fita crepe e aí depois eu arrasto o pozinho para dentro. Eu faço mais de uma cor, porque sempre traz qualidade para o meu trabalho. Se eu não trabalho com a cor tão pura. Eu misturo quando eu estou no trabalho das minhas mãos e eu uso a maior quantidade possível da mão. Eu não trabalho só com os dedos. Eu vi que a Juliana está com a peneira, né? E aí também eu uso um truque da gravidade, que é aqui o meu azul ajuda, né, a ficar mais peso embaixo, mas aqui no giz eu tenho que dar mais força de sombra na parte de baixo, porque como estamos encarnados na Terra, nós não estamos no mundo espiritual, essas Madonas, elas fazem a relação conosco e a nossa vida pessoal. Nós vamos tentar entender como que é esse gesto. Todo mundo caminhou até o envoltório? Vamos dar o passo junto do gesto? Eu coloquei aqui para vocês observarem que agora nós vamos fazer o gesto primeiro na própria tinta. Eu pego um pincel limpo, também chato. Preciso agora ser um pincel chato, senão a gente não dá conta de fazer esse gesto. E eu posso treiná-lo em papel como eu fiz. Vou fazer um aqui no meu treino. Às vezes eu faço isso com o próprio paciente, para ele treinar separado, porque às vezes a gente fica um pouco inseguro, não quer estragar, não quer... Motivos N, né? E o gesto sai conforme eu estou no dia. E olha, eu vou fazer um aqui, eu boto uma tinta mais forte, ou a tinta... Para mim, ela está um pouco mais forte. Eu paro ela retinha e penso, aqui é a cabeça. Eu posso sair com o véu para a direita ou para a esquerda. Eu posso fazê-lo como um véu curto, só como a Madonna Sistina, abraçando, e eu posso fazer os pezinhos. Vamos lá no véu curto. Já saiu.
se for um véu comprido. Difícil? Laís? Achou difícil? Não, tudo bem. A senhora está acostumada a fazer isso. Depois eu posso vir com uma outra pincelada de azul e diz, puxa, meu véu ficou muito para cá, e eu vou de novo e faço um véu um pouco mais grossinho, faço uma onda, aí eu posso brincar um pouco e sonhar com minha Madonna. E o que interessa aqui para nós é o processo, não é que ficou bonito ou feio, ou se vai para a exposição. E a aquarela também tem a vantagem que se tu lava o pincel e tem um papelzinho, uma aguinha limpa, tu pode tirar um pouquinho e fazer uma parte mais clara. Fazendo umas pequenas dobras aqui. Quem tá com pastel também é algo parecido. Eu faço com o giz bem levinho, porque eu não quero que marque o meu papel. Então, tudo que a gente faz na aquarela é como se a gente tocasse a nossa pele como se fosse uma massagem. O papel é esse gesto. Rudolf Steiner fala das pinceladas da alma, que é uma leveza, um respirar. E no giz pastel também, porque se eu coloco força, eu estou... E é o oposto que eu quero aqui. Então, eu vou com leveza, o mesmo gesto. Sem marcar. E aí eu faço com outra cor de giz. E aí eu vou trabalhando com o meu dedo. Eu vou colocar outras cores aqui, do azul. Agora, meus dedos estão sujos, eu vou trabalhar com a minha mão esquerda para fazer o gesto do rosto aqui. Eu faço um pozinho aqui em cima, a cor que eu tenho, um pouco de branco sempre.
mais um rosinha aqui, vamos ver. Se eu me passar no azul, não tem problema não. Sempre, cor de pele também tem azul. É importante ter o ser aqui, não ter só o manto. Eu também vou localizar a minha criança aqui, a cabecinha. Todo mundo conseguiu fazer um pouco o ser? Lembrando que a Madonna não vai ter linhas de expressão, nem rosto, só um gesto, alguma coisinha assim. A gente está trabalhando no gesto. Um gesto anímico. Depois cada uma vai descobrir como é que é o seu. E agora eu daria mais um passo, e trazer, eu vou colocar mais um pouco de azul, meu azul está indo embora na aquarela. E agora eu vou trazer os cinnabares para o meu trabalho. Horário agora, porque agora nós vamos trabalhar naquele vermelho da foto, lembram lá, gente? Ó, o negócio é vermelho mesmo. Por que é que o vestido da Madonna é vermelho? Eu posso me perguntar. O que é o vermelho? O sangue que a gente carrega? A gente costuma falar do eu, que é carregado pelo sangue, o nosso sangue. O que acontece com as nossas bochechas
quando a gente passa uma vergonha, o sangue aparece à flor da pele. Então, eu vou lá com muita coragem, mas, de novo, é outro gesto. Posso fazer aqui, ó, e aí eu vejo, toco no vermelho, que dá uma cor linda, paro um pouco antes do véu. Posso fazer um braço, se a minha criança está lá. De novo, também uma pincelada única funciona melhor do que várias. A vantagem de trabalhar em 2 papéis é que a gente não faz tanta pincelada, a gente é obrigada a parar. Daí ela respira um pouco, o pigmento é absorvido e a qualidade fica muito melhor do trabalho. E assim a gente pode fazendo e explicando ao paciente, a gente vai se controlando, né, para não colocar tanto pigmento e tanta... Eu trabalho com um pincel sintético, mas, em geral, meus pincéis são todos de pelo mesmo. E todos bem largos. E agora, vamos no giz pastel.
Se a gente observa alguém pintar, a gente também já está trabalhando aquela pintura, aquelas cores estão atuando dentro da gente. E quando eu olho esse gesto anímico, do manto, que eu estou trabalhando no manto aqui, me lembrei que eu posso pensar o que é que ele quer dizer para mim. Como um abraço, um acolhimento. Lembrem lá da foto da praia. Desculpa, eu gosto de trabalhar até de cabeça para baixo, e eu agora que percebi que eu não estou trabalhando no sentido. Para mim, ela desconstrói um pouco a imagem, ela é boa, de vez em quando eu trabalhar um pouco de cabeça para baixo. É como se eu forçasse outras capacidades em mim. É como quando a gente também pinta color com 2 pincéis. Também é um trabalho muito interessante. Fazer também com o paciente. Solta um pouco do lugar comum, do que a gente está acostumado. Estou vendo umas coisas bem bonitas aí na tela. E a beleza, né, gente? É conversa que eu ganhei da Rosa. Dar beleza a quem tem sede de beleza é um dever divino. Guimarães Rosa dizia isso. E o belo, para cada um, é diferente. Essa é a grande beleza dessa vida, porque nem tudo que eu faço tem que me agradar antes de mais nada.
Eu vou trabalhar um pouco aqui com a minha Madonna, ela ainda está um pouco esvainecida. Vou colocar umas outras graças aqui nela. Stefanelli, pode usar um pouquinho de amarelo no rosto da Madonna e da Pode, Criança? sim. Sim, claro, ela dá uma luz, às vezes, o pigmento. Eu coloquei também um pouquinho do meu amarelo ouro aqui com os cinabares. Ah, então tá Aqui bom. no pastel também. Tá, obrigada. Traz um pouco de luz, brilho para a pele humana, que é a cor de flor de pessegueiro, que traz essa cor de bebê. Dá vontade de a gente morder, né? Aqueles bebezinhos que a gente chama na argila tensão da superfície. Agora, como o passo final, eu vou colocar um pouco de cinabares aqui embaixo da minha caverna para trazer um pouco de escuridão. Como eu só estou trabalhando com as nossas cores básicas, nossas 6 cores aqui, esse peso aqui embaixo eu posso trazer com os cinabares, que se eu trabalho com cinabares, o azul ultramar e um pouquinho de amarelo, eu vou ter esse marrom caloroso, que é essa cor do véu da Madonna Sistina. De novo, a minha mão super leve, com um carinho no papel. Essa delicadeza é como a gente toca a nossa alma. Esse terceiro passo, nós estamos pintando, não sei se vocês repararam, em 4 passos, como observação gotianística. Então, o primeiro passo de tocar o papel, leve com aquele rosinha. O segundo passo, que é esse envoltório, como se fosse esse véu que eu mostrei lá na Madonna. E a gente tem o terceiro passo, que é esse que nós estamos trabalhando um pouco agora, todas juntas, que é o passo do mundo anímico, que é o passo da observação gotianística que a gente chama do astral, que é o gesto, a direção do manto, o movimento, a luz e sombra, que eu estou tentando pegar aqui, peso, leveza, a composição, o drama que isso está me trazendo, o que está acontecendo aqui, o uso das cores fortes, fracas. Esses são aspectos da nossa alma. E depois nós vamos ainda para o 4º passo. Nós vamos mais 5 minutinhos, e não importa quem não terminou, porque as coisas vão continuar, a Lê vai dividir as salas, e nós vamos fazer o 4º passo num ambiente menor de sala, para a gente poder compartilhar um pouco a experiência.
e fazer o quarto passo. No quarto passo, a gente vai... vamos fazer juntas, nesse pequeno grupo, nós vamos tentar numa frase ou uma palavra, uma intuição que veio com a minha Madonna, uma síntese, uma inspiração, dádivas, respostas, perguntas também, e os insights. E aí gostaria que vocês anotassem no papel que o nosso trabalho não acaba aqui. Ele trabalha lá pelo dia 24 de dezembro. Stefanelli, Pois não? pode colocar uma roupinha no bebê, uma corzinha? Você sugere alguma coisa? Porque o meu... Pode, sim, pode. Com certeza, ela é o teu bebê. Que então... bebê é esse que está querendo nascer aí? O que de novo está querendo nascer na tua vida? Uhum. Muito lindo. Obrigada, Stefanelli. Então, vamos lá? Eu vou colocar o meu Sinabares aqui na base. Posso misturar um pouco com o carmim. O carmim vai trazer mais qualidades etéricas, porque eu vou para cima, eu traria mais um mundo espiritual, mais lilás para cima. Mas aqui embaixo vamos fazer mais terreno. Então eu vou com o meu super coraggio aqui, que eu chamo, que é o vermelho. E aí eu dou umas pinceladas ali no vermelho, um gesto, olha, vocês viram o que aconteceu aqui no meu vermelho? Opa, tá aqui. Olha só. E aí eu vou com azul de novo em cima e vou misturar as cores lá no próprio papel. E aí eu já trago uma qualidade de bana de siena, siena queimado, trago alguma qualidade terrena aqui. Tem gente que pinta mais fraco e tem gente que pinta mais forte. Isso tudo tem a ver com o seu momento, com o seu temperamento. É lógico que antigamente eu pintava muito fraco. Eu mesmo olhava e disse, vai sumir, quando eu comecei a pintar aquarela. Mas aí chegou uma hora que eu gostei mais de colocar cor. Ale, vamos lá? Fechar a sala por 5 minutos? Vamos. E aí voltamos e a gente vai dar o final. Então, esse passo, quarto passo, todo mundo entendeu um pouco?
a gente vai trazer os insights, o que é que essas pinturas deram para mim. Aí, assim, é importante, eu vou dividir as salas aleatórias, e aí cada um vai receber uma mensagem, quem se sentir à vontade, né, para entrar na sala, aí dá um ok, né, que vai vir uma mensagem para poder participar de outro grupo, tá bom? Ale, mas a gente vai receber essa mensagem aonde? Aí agora no Zoom. Na tela do celular, na tela do Zoom, é só dar um ok, e aí você é teletransportado, eu sempre falo, né? É Direto para Marte, né? Lá para o nosso cosmos. Tá ok. Eu vou guardar, receber então a mensagem de Marte. Isso. Mas aí eu vou olhando quem não conseguir, aí qualquer coisa eu direciono a pessoa, tá bom? Obrigada. Nada. Minhas já estão tirada a tela. Essa daqui ficou como se fosse algo que pode parar de pé. Ficou um cartão, né? Entendeu agora, né, Ale? Então, vamos lá. Qual a frase interna e palavra que brota olhando o meu gesto na minha figura, não me julgando? E a ideia não é essa. A ideia é ver o que é que isso traz para mim. Que bebê é esse que quer nascer? Lembrando que é da Isis Maria Sofia. E que ela está dentro de nós. E eu faço as perguntas e eu carrego essas respostas. E aí, todo mundo de volta de Marte? Ótimo. Então, Marte é lá onde fica o etérico. Vocês perceberam? Onde a gente pode se abrir, onde a gente tem algumas companheiras para olhar com a gente, carinhosa, quando tem um anjo. Lá é o lugar onde a gente tem que se entregar de vez em quando, e não só aqui no mundo real. O mundo é virtual em outro aspecto. Mas vamos lá. Pensar um pouco na Madonna Sistina, e o nosso trabalho não acabou. Vocês viram que o meu aqui teve um que ficou meio... bastante coisa para me escrever aqui. Então, a ideia é que a gente, quem fez pastel, coloque um spray de cabelo, que é o que eu mais gosto, tem menos cheiro, e eu vou levar esse trabalho no advento. Que criança é essa que quer nascer em 2021? Como que eu acolho essa criança? Como que a gente acolhe o nosso feminino com o nosso companheiro, com a idade, com menopausa, pós-menopausa, com criança, com filho, como que eu me alegro um pouco, né? E aí a tarefa e a missão, para quem quiser, isso é livre, como a filosofia da liberdade, meu pensar é livre quando eu estou com o verdadeiro querer que parte do coração. Aí eu sou livre. Se eu só desejo, desejo é como a psicologia faz, né? Essa separação do querer e do desejo. Desejar é o outro que coloca na minha cabeça. Esse querer verdadeiro é esse que vem do meu coração que eu estou sentindo. E a ideia é que a gente
se escreva naquele papel, depois que eu abri, lá pelo dia 24, o que eu posso mudar em 2021, o que eu aprendi ficando trancada aqui, né? Eu aprendi a me relacionar melhor com o meu marido, com os meus filhos, comigo própria, com as minhas incertezas, com o meu medo, com a minha ansiedade. Eu mudei no aspecto físico, eu fiz uma horta aqui na minha casa, eu tenho um composto, agora eu sou dessa ONG Fixed, que eu tenho o direito de consertar as coisas aqui na minha casa e não jogar fora. Então, eu mudei algumas coisas no físico também, mas eu também preciso mudar na alma. E aí também faço a pergunta, o que eu quero colocar no mundo? Para as pessoas mais perto, eu quero ser mais generosa, mais delicada. Eu estou chegando aos 63 anos e eu quero ser como o livro da doutora Gudrun, livre para viver alguma coisa diferente. Como que eu me liberto disso? Eu também tenho essa questão e possivelmente é o que eu vou escrever ali no cartão. Então, eu mostro o meu trabalho, ou o que eu escrevi, como eu quiser. Temos mais 3 minutinhos. Por exemplo, na minha casa tem uma roda no Natal e no Ano Novo. Em geral, no Natal, chamamos todos com velas acesas e falamos do que o ano nos trouxe. E aí, de repente, o pai da casa, alguém tem que dizer assim, pai, não é para falar do trabalho, é para falar de ti. Ele tem que ser interrompido mais 5 vezes, porque não é um cara acostumado a lidar com sua alma, né? E no ano novo a gente repete a roda com propostas do ano que vem. E aí, quem sabe eu vou ler o cartão que eu escrevi? Então, essa é a ideia, quem sabe? É só uma sugestão. De qualquer forma, a ideia é lançar essa Madonna como essa criança que eu quero nascer, eu posso olhar para ela, e se alguém tiver vontade de trocar comigo, eu estou aí no meu WhatsApp, a Bárbara pode passar, fiquem à vontade, com alguma vivência mais forte, alguma coisa importante. E eu gostaria de novo de agradecer, Sawardi, vocês terem me ouvido, foi um presente para mim, vê-las pintar aqui também, que aquece o meu coração do outro lado aqui da tela. Ok? Então... Stefanelli, muitíssimo obrigada por esse encerramento primoroso, lindo, aconchegante, tudo para o nosso encerramento desse trabalho que a Aurora vem promovendo no decorrer dos meses e agradecemos muitíssimo nós iniciamos com uma Madonna, essas vivências, sim, e estamos terminando com uma Madonna, e tão ricamente colocado. Agradecemos muitíssimo e contamos com vocês no próximo ano, que nosso trabalho vai prosseguir todo mês. Gratidão, Dulcinea Stefanelli. Muito obrigada. E aí, se alguém tiver uma pergunta, eu estou aqui disponível aí sobre antroposofia, tudo que eu falei. Às vezes geram-se dúvidas, e como que é o corpo etérico, Stefanelli, como é mesmo, quais são as características, eu sou totalmente disponível para tentar explicar dentro do que eu sei de antroposofia. Tira uma foto, Stefanelli, todo mundo com o trabalho. Ah, é. Ale, boa ideia, né? Ale. Eu tiro, peraí. Coloca todo mundo aí. Agora que é menorzinha, dá para aparecer. Olha, tem Madonas lindas, hein? Poderosíssimas. Sim. Muito especial, muito especial. Muitas cores. Vamos lá. Ixi. Cadê a Leila? Leila, tu que gosta de pintar, Leila? Eu estou tentando aqui. Eu e o meu celular, eu e a minha tecnologia, que somos assim. Então, coloca aí na frente do teu rosto, a tua pintura. Espera aí. Acho que eu pus errado.
Assim? Aí, Isso. Tá perfeito. calma lá, só um minutinho, que tem 2 telas. Calma lá. Ah, já deu. Entendeu? Deu. Obrigada. Beijo, Cécia. Muito obrigada. Feliz Natal a todos. Obrigada. Obrigada.